Obrigada. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, Cris. Seja bem-vinda, Camila. Muito bom estar aqui com vocês nesta noite para mais uma nossa live. Janaína também entrando aí, chegando no pedaço, né? Então, Janaína, eu quero te lembrar, Janaína, que os presentes da Bárbara já estão lá no Centro de Atendimento Mulher aguardando vocês, viu? Quinta-feira você não foi, mas tá lá aguardando você, tá bom? Gente, olha, eu vou pedir para vocês irem convidando aí o pessoal para participar com a gente dessa live, tá? Porque hoje nós vamos ter uma convidada mega especial que já tá aqui conosco nessa live, que é a Camila Balbi, terapeuta natural, que vai falar aí também sobre a medicina Ayurveda. E para nós mulheres é um assunto muito importante, porque fala dessas medicinas, das técnicas naturais, já que a gente precisa muito de socorros que estão assim ao nosso alcance no dia a dia, né? Então vou dando boa noite aqui pro Toninho, meu marido, sempre me apoiando, pra Elida Caroline, que é mãe, a Lúcia Sérvulo também. Que gracinha, muito bom ter vocês aqui. E eu vou chamar, claro, né, a nossa convidada aqui, que ela já chegou, para que ela venha participar com a gente aqui, né, dessa live, desse momento aqui, gente. Só um minutinho que eu tô encontrando a Camila aqui. Fazer aquele sinalzinho que a gente sempre faz, né? Aquele convite especial, aquele jeito de tirar as mãos e ó, chamar ela pra cá com a gente. Oi! Nossa, chegou uma visita pra mim aqui bem na hora da nossa live, ó. Oiê! Eita! Então, eu vou ter que só dar um oi pra minha visita aqui. Pedir ela pra esperar a gente terminar a live, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai lá. Camila, é ao vivo é assim mesmo, viu? Não, é desse jeito, né, Liz? Vovozinha e nativa, né? Vovó já. Então, Camila, seja bem-vinda. Tá aqui pra mim, tá dando web pra você, tá? Não, então tá bom. Aí eu não vou te atrapalhar. Então, quero dar um abraço aí pra todo mundo, da Dona Lázara, Cibele, o Thiago, a loja da Edileuza, pessoal todo que tá aí com a gente, para te ouvir, né, Camila? Trazendo para nós os conhecimentos da medicina natural na prevenção de doenças. Ai, tá falando ali que tá com eco. É porque eu tô não. sem Eu não. Você tem Só um minutinho que eu vou olhar. Acontecendo. Às vezes, se você tiver um fone, é porque eu tô sem fone aqui. Se colocar um fone de ouvido, às vezes fica melhor. Veja se melhorou. Vamos lá. Ah, está sem som, alguém falou. Gente. Vai falando aí com a gente, se tá como é que tá o som, gente. Para vocês ouvirem bem o que a gente vai falar. Ok, agora tá legal? Para mim tá tranquilo aqui. Eu te ouço normal, sem eco. Isso, eu tô sem fone, pode ser. E eu tô sentindo um pouquinho de eco aqui. Eu tô sem o fone, esse telefone meu não tem fone e eu não trouxe aqui porque eu não tô em Araxá, né? Eu estou aqui, hoje estou no Ashra, né? Estou aqui
trabalhando essa semaninha aqui, está inclusive num programa de saúde do Ayurveda, um programa de saúde muito importante, né? Muito rejuvenescedor, muito, muito lindo, que dura 3 semanas. Eu vim para passar essa semaninha aqui e atender os pacientes com as terapias que a gente faz dentro do Ayurveda, né? Ai, que bom. Ai, que bom. Eu vou ficar com o retorno, gente. Porque, infelizmente, eu não sei resolver esse problema. Eu vou tentar resolver aqui, porque o meu telefone é novo. Ele só funciona com o fone de ouvido da marca. E eu, na correria hoje, eu fui para a fazenda e fiquei sem carregar o fone de ouvido, né? Bluetooth. Eu vou tentar rapidinho. Se a gente cair, gente, eu peço para todo mundo para voltar. Mas eu acho que melhorou, olha. Parou de dar eco para mim. A hora que você falar, eu vou fechar meu microfone, que aí tá certo, tá? Ok. E aí, vamos falar então sobre prevenção de saúde de uma forma natural. Antes de falar, Camila, eu gostaria... Agora ficou bom. Que bom, Cris. Obrigada pelo retorno, Sibeli. Seguinte, fala para nós quem é a Camila Balbi. Então, eu sou hoje, assim, mulher, mãe de 3 filhas. Eu me formei originalmente, assim, em jornalismo, comunicação social, habilitação em jornalismo. Já trabalhei muito em Araxá como jornalista, atuei em vários meios de comunicação, desde TV, rádio, jornal impresso, jornal online. Mas em algum momento da minha vida, Mirtes, eu comecei a buscar a terapia para mim, né? Para me melhorar, para ter mais autoconhecimento. Então, eu sempre fui muito assim, sempre gostei muito das plantas medicinais, sempre gostei muito de procurar uma alternativa. A minha primeira opção nunca foi o remédio propriamente, assim, sabe? Então, já tinha isso dentro de mim. Aí eu comecei a buscar as terapias alternativas. Foi quando eu conheci o Ayurveda, assim, eu lembro que eu estava bem nessa fase de buscar, e eu lembro que eu vi o conteúdo programático do curso. E sabe quando uma coisa reúne todos os seus interesses, assim? Todos. Aromaterapia, pedras preciosas, fitoterapia, hábitos saudáveis, estilo de vida, psicologia natural, tudo estava no conteúdo, assim, até astrologia. Então, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí comecei a fazer um curso de formação, que foi um curso de 2 anos, é um curso, assim, bem extenso, bem firme e profundo, né, numa escola muito conceituada, assim, né? Eu sei que você conhece, mas é uma escola assim renomada no mundo inteiro, que é a escola Yoga Brahma Vidyayala, né, do Dr. José Ruguet, que é uma sumidade no assunto, quando o assunto é Ayurveda, né? Então é o meu mestre em Ayurveda, assim, ele que me iniciou e que me traz o conhecimento até hoje. Hoje eu estou aqui no ashram dele, é uma honra para mim estar podendo hoje como terapeuta, né, trabalhando, depois de ter vindo aqui para aprender, hoje eu estou aqui doando. Então ele é uma sumidade no Ayurveda, assim, no mundo inteiro. Ele sai daqui do Brasil para dar palestra lá na Índia sobre Ayurveda, né? Então, foi um local onde eu achei muito também embasamento teórico e abriu um portal na minha vida a partir daí, né, Mirtz? E com isso, eu tive a minha 2ª filha e depois a minha 3ª filha, e a gente vem trazendo para elas o que a gente vai aprendendo, né? Então, a gente vai vivendo também. Fui vivendo a Ayurveda comigo, com a minha família,
e vou implantando essas coisas de maneira natural, né? Então, hoje lá em casa, a minha farmácia é a minha cozinha, né? As minhas filhas adoecem, eu faço um xarope, faço um mel ali com um açafrão, e eu mesma vou ali tentando mais na prevenção, né? E principalmente ali quando a gente começa com algum quadro, principalmente as crianças, né? Quando começam com aquela coriza no nariz. Então, há várias coisas que a gente pode fazer para não deixar evoluir, para não ter que tomar um antibiótico, né? A gente consegue ter uns cuidados naturais ali, mesmo na hora da crise, de forma preventiva, para que aquilo não vá muito, né? Então, eu comecei a viver isso com elas e, concomitantemente, eu fiz essa transição de carreira. Porque eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero fazer. Então, larguei o jornalismo, assim, o jornalismo público propriamente. Hoje, às vezes, presto alguma assessoria de jornalismo, mas na parte das organizações da sociedade civil, que é uma coisa que eu gosto muito de estar atuando também. Mas hoje, a minha concentração é com a Ayurveda, né? Então, tem um espaço em Araxá, onde eu atendo com a Ayurveda. Mas, assim, em Araxá é um tema muito novo ainda, né? O pessoal não conhece ainda. Então, eu também estou abrindo esse campo, digamos assim, né? Porque hoje em Araxá eu sou a única terapeuta Ayurveda, assim, com essa formação. Tenho mais outras 2 pessoas que fazem a mesma massagem ayurvédica que eu faço, mas com todo o conhecimento, assim, de consultas, de fitoterapia, de diagnóstico, eu estou levando isso, assim. Então, a gente está fazendo um trabalho, assim, tentando levar aos pouquinhos, né, Mirtz? Igual você já foi lá, você mesma já conheceu um pouquinho dos meus atendimentos, né, dos procedimentos que eu realizo. Eu achei muita oportunidade. Eu adoro também um trabalho que você tem lá, que é a meditação Shidodhara. Eu adoro esse procedimento. É um procedimento, gente, ela falou de um procedimento muito legal, muito importante, principalmente pós-pandemia aí, né, Mirtz? Que tá todo mundo meio pirado e muito ansioso, né? Quando é ansiedade, é depressão. Então, o Shirodhara, ele é uma técnica de um óleo caindo 40 minutos ininterruptamente aqui no terceiro olho. É um óleo mais aquecido e ele trabalha muito a concentração, o foco, ajuda a reduzir a ansiedade, depressão também ajuda muito. E eu falo que é um reset mental, né? Porque é como se você fosse lá no volume da cabeça, daquela voz que fica... É como se você fosse lá e realmente abaixasse o volume, né? E ele diminui a quantidade de pensamentos, assim, traz uma paz. É um procedimento de relaxamento profundo, muito grande, né? E falando assim, em pós-pandemia, e já entrando um pouquinho até no assunto da live, eu acho que trouxe um pouco de despertar nesse sentido a pandemia, né? Porque foi um momento que a gente precisou da nossa saúde em dia, né? Na pandemia, quem tinha comorbidade ficou mais preocupado. Pessoas também vieram a óbito por conta dessas comorbidades, né? Então, eu acho que, tipo, acendeu a luzinha vermelha em todo mundo. Porque eu vejo, assim, infelizmente, e até queria deixar essa frase aqui pra gente falar sobre isso, mas eu vejo que muita gente cuida da saúde só quando adoece, né? Só procura um médico. E Camila, uma coisa muito interessante, que, né, não só pós-pandemia, por exemplo, na pandemia a gente teve que ficar em casa, né, fechados.
E aí, como é que eu vou ao médico? O que eu posso tomar? O que eu não posso, né? A gente vem de uma cultura de automedicação, né? Sentir uma dor de cabeça, eu já sei o nome do remedinho, do comprimido que eu preciso. Eu peço ao colega se ele tem um na bolsa, né? Para me arrumar, para eu tomar. Assim, eu, graças a Deus, eu também gosto muito da medicina natural. Por isso que eu frequentei muito o ashram do Dr. Ruguet, em Uberlândia, né, na sul da Dharma, pude praticar, conhecer rinpochês, assim, o doutor Ruguet é realmente diferenciado, né, um médico que saiu dessa medicina tradicional e foi para eu ver, então, conheço o trabalho do Ruguet há muito tempo, se Deus quiser, em breve, eu quero conhecer o ashram aí em Araguari também, né, então, assim, eu já tenho essa conduta de buscar na medicina natural, né? Então, assim, na minha casa, falei para você que eu tinha na roça hoje, na roça eu já plantei capim-cidreira, eu já tenho pé de bálsamo, já tenho pé de canela, sabe? Já tenho, assim, uma série de plantas que eu sei, porque eu, por exemplo, para me acalmar, um chá de camomila me acalma. Para eu melhorar, por exemplo, rinite alérgica, um chá de hortelã, cheirar aquele vaporzinho da água do eucalipto. Então, assim, porque eu venho de uma família onde meus ancestrais usavam muita natureza, né? Na cura. Então, assim, e hoje eu percebo que as pessoas não têm muito essa conduta. Então, Camila, e como você falou que em Araxá a gente tem mais desafios, porque é muito novo, né? Como a gente trabalhar essa medicina natural para as pessoas, já que elas querem cuidar da saúde assim, na hora que adoece. Aí descobre, tô doente, eu preciso melhorar, e tem que ser assim, quase que uma medicação na veia, né? E já tô legal. E às vezes a pessoa quer uma pílula que vai solucionar todos os problemas, né? Então, assim, a notícia é a seguinte: não existe um caminho fácil, assim, tipo, imediato, né? Eu acho que, assim, o cuidado com a saúde, ele é diário, a cada minuto, inclusive, a cada tempo, porque você escolher ver um programa de televisão com um cunho mais negativo, que vai te deixar abalado, já prejudica a sua saúde. Né? Então, até a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente consome mentalmente. Né? Então, assim, o cuidado com a nossa saúde passa por essa análise também. Mas, assim, em geral, eu falo assim que é um cuidado diário, né? E, assim, a primeira coisa, a alimentação. Eu acho que a gente viu aí também, né, que é um tema muito importante. Eu vejo, assim, as pessoas, às vezes elas querem, olha, eu tenho uma doença cardíaca, mas eu não abro mão da minha Coca-Cola. O que eu posso fazer? Aí fica difícil, não fica? Fica, eu tenho mas, uma assim, amiga que fala assim, Coca-Cola é vida. Eu falei assim, você não está sabendo o que é vida. E assim, isso, é passar esses valores. Porque quando a gente precisar da saúde, ela está ok. A melhor forma da gente cuidar da nossa saúde é diariamente. Né? As fezes, o xixi, o cocô, são indicativos de como estão a nossa saúde diariamente. A gente nem tem o hábito, né? No Ayurveda a gente ensina a dar o tchauzinho para o cocô e para as fezes, para observar como é que está. Porque hoje também, Mirtz, a gente vive numa cultura e numa sociedade que a gente só olha para fora. E a gente se adapta às nossas tarefas. Tipo assim, olha, eu tenho N tarefas, então eu preciso fazer e quando der um tempinho, eu olho para mim. E tem que ser ao contrário. Porque se a gente não tiver bem para fazer as nossas tarefas, a gente não vai executar elas de uma maneira boa. Então eu falo assim, olha, o dia tem 24 horas. Você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. E o que você vai fazer com esse resto do tempo? E será que você não consegue, a gente, dentro do Ayurveda,
a gente tem uma rotina diária de autocuidado, onde a gente tira no mínimo 10 minutos, meia hora do nosso dia para cuidar da gente. Muitas vezes a gente acorda, vou dar um exemplo, bem típico, assim, principalmente quem trabalha no setor corporativo, que tem metas, planos, então fica obcecado com as metas. Nossa, eu preciso cumprir as metas. Então o ônibus sai lá às 7 horas do ponto. O cara está cansado, sobrecarregado. Ele põe o relógio para despertar às 6h30 da manhã. Então ele já acorda acelerado. E aí ele nem escova os dentes, já vai comendo o negócio até o ponto para chegar para trabalhar. Ele já chegou. Como que aquela pessoa vai chegar no trabalho? Com a cabeça acelerada, a cabeça confusa, porque ele já está 1000 graus. Né? Então, assim, a gente fala que essa rotina diária preferencialmente, ela deveria ser pela manhã. Mas a gente, dentro da nossa rotina, a gente tem que adequar ao que seja interessante, o que a gente dá conta de fazer. Mas, pelo menos pela manhã, onde você vai levantar, você não vai, a primeira coisa hoje que a maioria das pessoas fazem ao levantar. Falem aí nos comentários o que você faz, a primeira coisa que você faz quando você levanta. Muitas pessoas vão direto no celular. Nossa, preciso ver, porque meus compromissos, porque eu preciso fazer. Então, nós estamos numa sociedade de ação, de fazer a todo tempo. E a gente esquece que quem que faz sou eu. Não é, né? E se eu não estiver bem para fazer aquilo, eu não vou conseguir executar. E aí vem a frustração, e aí vem o desânimo, porque eu não consegui bater a meta, porque eu estava ansiosa, sobrecarregada, deprimida, porque eu não tenho tempo para mim, né? Então, exato, olha, o oro a Deus é ótimo também, porque a gente se conecta com a nossa espiritualidade. Ô, Então, Camila, a Conceição que fala que ora a Deus, né? A Renata aqui também, que é lá de Uberaba, tá falando que dobra o joelho. Eu tenho essa prática, eu levanto da cama e ajoelho no chão. Porque é um dos únicos momentos que eu tenho paz para eu falar assim, estou pronta para o meu dia, agora eu já estou blindada. É como se fosse, né, uma blindagem, uma preparação, né, uma forma de planejar o dia. Porque, como você fala assim, esse autocuidado, esse se cuidar, às vezes é tirar alguns minutos mesmo. Quando eu estou ali fazendo 3 orações, que eu estou rezando o Pai Nosso, Ave Maria, um credo, eu estou ali entrando em conexão com o meu eu interno, estou sentindo, acordando o meu corpo, né? Então, assim, é muito simples. Hoje eu estava ouvindo uma fala muito famosa do Mário Sérgio Cortella, ele falou assim, não ter tempo quando eu estou contando que eu não tenho prioridade para isso. E o que eu sinto? As pessoas não estão tendo prioridade para cuidar de si mesmas. Exatamente. O autocuidado, ele é essencial. Então, dentro dessa rotina, primeiro que a espiritualidade, eu falo, gente, se conecte com a espiritualidade, à sua maneira. Eu oro para Deus, eu oro para Jeová, eu oro para Buda, eu oro para... Mas eu oro porque eu tenho uma crença de que dias bons virão, eu tenho fé, né? Eu tenho uma motivação. Mas tem essa parte espiritual e tem a parte física e tem a parte mental. Então, dentro da Ayurveda, numa rotina diária de autocuidado, por exemplo, a gente passa óleo vegetal no corpo, né? A gente não usa... Dentro você vai ver que é tudo natural, tá, gente? É bem natural mesmo, assim. Mas a gente passa... Para hidratar o corpo, por exemplo, a gente não usa creme hidratante. A gente usa o óleo vegetal. Muitas vezes a gente pode colocar os óleos essenciais que trazem os aromas agradáveis. Mas olha, o óleo para nós é igual o óleo para o carro. Dai atenção aí às mulheres, né? Olha, gente, o óleo é rejuvenescedor. E não é à toa que o Ayurveda é conhecido como a ciência da beleza, né? Porque a gente vai ficando bonito.
porque você cuida de dentro para fora e de fora para dentro. Você cuida da sua alimentação, você cuida dos seus hábitos, você cuida do seu estilo de vida e as coisas vão rejuvenescendo na gente, assim mesmo, né? Então você vai ver que o processo de envelhecimento, né, uma pessoa mais velha, o que ela tem? Ela tem rugas, a pessoa ela vai secando, literalmente, como uma uva passa, como uma fruta seca. Então, o óleo, ele traz essa nutrição para a gente não envelhecer tão rápido. Então, o óleo para nós é essencial, assim, e tudo no Ayurveda é muito óleo. Né, Mitz? A Mitz saiu de lá com o cabelo todo cheio de óleo depois do Shirodara, né? A Micaela, que está aqui, a Shidodara é maravilhoso. Gente, eu indico para todo mundo. Depois que essa live terminar, chama a Camila aqui no privado, tá? Marca um horário com ela, porque nós mulheres que temos essa diversidade de papéis, essa meditação, gente, é uma limpeza, é um renascimento quase, sabe? Então, assim, e é coisa natural, assim, é uma conexão que acaba que o próprio óleo, o quentinho do óleo, parece que dá um aquecimento, um acolhimento para a gente, né? E é a gente, nós mesmos nos acolhendo. Então, assim, essa medicina natural, ela é muito, eu penso que ela é muito, muito prática e rápida. Porque, assim, é 40 minutos ali do óleozinho, né? Batendo aqui no chakra frontal e, assim, parece que você dormiu 7 dias. De tanto descanso. É demais, né, Mitz? E é isso, assim, então o óleo traz essa nutrição para nós. E olha, aí não passar esse óleo, né, diariamente, ou vai depender da pele, porque a gente tem esse estudo, então, mas vamos supor que nesse passar o óleo 3 vezes por semana, você vai estar observando seu corpo. Porque você vai passar um óleo em forma de massagem, que é uma forma de autocuidado, então você vai olhar para partes do seu corpo que às vezes faz algo que você nem vê, não é? Então, é um carinho ali, é uma hora que você vai desligar o telefone, vai deixar ele lá na sala, que vai se observar pela meia hora para mim, né? Então, eu cuido do meu corpo, eu faço uma meditação, para me aterrar as minhas ideias, porque ali, depois disso, eu vou estar tranquilo para me fazer o meu planejamento, ou para me cumprir com a reunião. Então, a gente tem que ter esse momento ali, né, de autocuidado. Essa é a maior dica para prevenção, assim, o autocuidado mesmo, né, seguido da alimentação, né, Mirtz? Assim, que a alimentação também, dentro do Ayurveda, é um carro-chefe muito importante, assim. E Camila, dentro da Ayurveda, quais que são assim, os principais alimentos? Mirtz, é um pouco complicada essa pergunta. Por quê? Porque as recomendações ayurvédicas de alimentação, elas são muito personalizadas para os biotipos. Então, eu vou dar algumas dicas, até para quem está assistindo a gente, se vocês tiverem, gente, alguma pergunta assim mais voltada de saúde mesmo, né? Eu posso estar respondendo ali com algumas dicas práticas. Mas, por exemplo, a pessoa que tem mais intestino preso, tá? Como que essa pessoa tem que se alimentar? Qual seria a melhor alternativa para ela? É uma dieta mais cozida, tá? Evitar as coisas secas e as coisas cruas. E sempre fazer as coisas cozidas na água. É uma baita de uma dica já para quem sofre com constipação, né? Porque traz o calor. Essa pessoa precisa trazer o calor para o corpo dela. Geralmente, pessoas com o intestino preso, elas são mais friorentas, a pele é mais seca, né? Elas são mais ansiosas. Você vê que está totalmente ligado o intestino com o nosso estado mental. Né? Quem já tem visão de ventre sabe, você fica 3, 4 dias sem ir no banheiro, por exemplo, você fica com a cabeça confusa. Né? Então, o Ayurveda fala, gente, que nós temos que ir ao banheiro todos os dias, tá?
Se falhou um dia, é porque já não tá legal alguma coisa. Então, essa é uma dica legal, assim, para quem tem o intestino preso. Mas, geralmente, é uma alimentação mais natural mesmo, sabe, Mirtz? Igual é a da feira, sabe? São os grãos, né? Então, a gente tem os grãos, o arroz agulhinha, a cevada, a quinoa, a aveia e as leguminosas. Então, os feijões, né? E é bom variar. Outra dica legal que eu posso dar também. As pessoas que estão querendo emagrecer. Qual que seria uma dieta mais legal para as pessoas que querem perder peso? Então, apostem na ingestão de grãos, de leguminosas, dos feijões. Principalmente assim, ó, variando a qualidade dos feijões e aumentando a quantidade. Então, diminui a porção de carboidrato e aumenta a porção das leguminosas. Né? Então, o grão de bico, a lentilha, porque a gente aqui no Brasil também tem a mania de ficar só no feijão carioquinha, né? Sim. Vamos fazer um rodízio, traz o feijão vermelho, o feijão preto, o branco, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, são todas leguminosas, e as leguminosas elas ajudam muito a secar as gordurinhas mesmo, né, e acelerar o metabolismo. Também, assim, a pimenta, e falando até de alimentação, a Ayurveda tem muito essa questão com as especiarias, né? Aquelas comidas indianas, todas temperadas, picantes, elas são temperadas por um motivo. Né? Por exemplo, a pimenta do reino é o maior filtro de açúcar que a gente tem disponível. Ela é o que mais ajuda a gente a eliminar açúcar do nosso organismo. Eu não sabia, olha, aprendi. Para quem quer emagrecer, aposta na pimenta do reino todos os dias. Você pode colocar até arroz, assim, sabe? Porque o arroz é carboidrato, né? Então a gente medica o arroz com pimenta do reino. Porque o sabor picante, para quem quer emagrecer, acelera o metabolismo. Né? E por outro lado, evitar o sabor ácido tipo da laranja, do limão. Nossa, eu também consumo limão diariamente. Mas o limão é na água em jejum, assim? Água morna com limão que você faz? A água morna é ótimo e é uma dica da rotina do Ayurveda, né? Agora, a gente não pode usar sempre. Você tem que dar um intervalo, assim. Você faz 2 meses e para 1 mês. E aí você faz com água morna? Então, geralmente, eu não esquento a água, não. É água mesmo natural. Eu dissolvo o limão, geralmente eu tomo de canudinho, né? Por causa do esmalte dos dentes, né? Então, de manhã, geralmente, eu sempre tomo limão, açafrão e própolis. Um shot bom de imunidade, né? Muito legal, assim. O limão, se você der uma mornadinha nessa água, você vai sentir muita diferença. Ingerido pela manhã. O quente, o Ayurveda também fala que o gelado não é legal, né? Então é tudo quente no Ayurveda, assim. O calor ajuda a mobilizar as coisas, ajuda a preparar o terreno, assim. Então você vai ver que se você dá uma pequena mornada, já desce, assim, sabe? Uma satisfação, assim, é muito legal. E Camila, o que você poderia dar de dica pra gente na prevenção? E isso muitas mulheres me reclamam. São das cólicas menstruais. Vamos lá. Então, assim, primeiro que falar um pouco sobre menstruação e as mulheres, a gente tem que falar um pouquinho primeiro sobre como as mulheres odeiam menstruar. Eu não tem odeio, muita. não. Eu ouço muito de mulheres, nossa, que saco ficar menstruada, nossa, eu odeio ficar menstruada. Então, já começa
por aí, sabe? Acolha esse momento e vamos ressignificar a TPM como tempo para mim, porque a gente tem que respeitar o nosso ciclo, né? Eu tinha cólicas, sabe, Miss? Eu tinha muitas cólicas. E quando eu comecei a fazer todo um processo na minha vida, primeiro de aceitar, porque eu vejo também que às vezes nessa sociedade machista, já cria assim, né? Eu fico menstruada, aí a primeira coordenada que a gente recebe é assim, olha, você tem que fechar bem o papel para ninguém ver o sangue quando você deixar, porque isso é nojento. Então você já tem uma... Nossa, é nojento menstruar, Restrição, né? né? Você já fica assim, poxa, tem que esconder, nossa. Então, assim, a primeira coisa, né, acolha esse ciclo. Igual hoje eu tenho o privilégio de, no meu primeiro dia de ciclo, eu não trabalho. Eu não trabalho, eu respeito isso, porque é o meu primeiro dia. Eu sei que o meu primeiro dia eu estou mais sensível, eu tenho cólicas, então eu procuro não marcar nada. Agora, assim, você falou mais cedo sobre as dicas das avós que você fazia, né, com as suas mães. Eu falo que o Ayurveda também, ele traz muito esses conhecimentos das nossas avós. E nisso elas tinham muita razão. Quando elas falam pra gente, olha, não pode lavar o cabelo no primeiro, segundo dia, né? Porque realmente, gente, é o que eu falei, o frio, a dor, primeiro, a cólica, ela tá numa origem mais do frio, tá? Porque tem algum frio no nosso corpo, algum gelado no nosso corpo. Então a gente tem que procurar aquecer o nosso corpo. Não pode andar de pé descalço mesmo, igual a vovó falava. Minha mãe sempre falava, não anda descalço. Né? Principalmente na menstruação, assim. Aqui no Brasil, que é um país tropical, a gente, né, no verão, às vezes andar descalço é legal, é gostoso, mas na menstruação não é indicado. Então a gente tem que ter esses cuidadinhos, assim, trazer o calor para o nosso corpo, fazer um escalda-pés. O escalda-pés ajuda muito nas cólicas, né? Tem uma receitinha também, assim, a gente pode pegar uma rodelinha de gengibre e colocar no umbigo e tapar com um esparadrapo. E ajuda bastante. E tem também um chazinho, que é o chá de cominho. O cominho também é uma especiaria, né? Porque as especiarias dentro do Ayurveda, elas são remédios, né? O que eu falei mais cedo. Hoje, lá em casa, a minha cozinha é a minha farmácia. Porque a gente vê essas especiarias, elas trazem essas propriedades terapêuticas. Sim. Né? Mas a gente vai e corre direto no Buscopan, mas está lá com o pé no chão e não se dá um tempo, porque na menstruação a gente precisa se dar um tempo. É uma indicação ayurvédica também. Sabe, poxa, fala para o marido, para o namorado, para os filhos, gente, hoje eu estou comigo, sabe, hoje eu estou a minha. E, só que a nossa sociedade também cobra a nossa produtividade, né? Não, eu tenho que produzir, eu não posso parar. Então, assim, o cominho é ótimo, né, Kelly? O cominho também é uma das plantas mais desintoxicantes que existem. Então, para você fazer o chá, já que a Kelly falou que vai fazer, você pode pegar uma colher de chá. Aí você põe na frigideira um pouquinho para dar uma aquecida no cominho em grão, tá? É aquele que vem grãozinho que parece uma erva doce, né? Então você coloca assim na frigideira para quebrar a dormência, dá uma torradinha nessa semente. Enquanto isso você vai esquentando a água. A hora que a água começar a dar começa a dar uma fervidinha, você já coloca o cominho e tampa. É um ótimo chá para essas cólicas menstruais, assim. Trazer o calor, então fazer o escalda-pés também é muito legal. Tomar aquele banho quentinho, evitar realmente lavar o cabelo, principalmente no primeiro e no segundo dia de ciclo, porque acaba esfriando a nossa cabeça, acaba esfriando o nosso corpo. Então, aquela bolsinha de água quente também, gente,
fantástica, né? Todo mundo acha que toda mulher já fez alguma coisa assim. Nem que seja com a mão, que a gente aquece a mão e coloca, já dá um conforto, né? Então é uma indicação ayurvédica também, sabe? Dentro assim da prevenção natural mesmo, é isso assim de observar a alimentação, entender qual que é a alimentação mais adequada para o seu biotipo também, né? Para o seu corpo, eu falo em geral assim, se a gente começa a escutar o nosso corpo, ele mesmo fala para nós. O que ele... Você falando assim, é muito interessante, Camila, sabe por quê? Por exemplo, nós terminamos o Outubro Rosa, né? Tem várias mulheres, né, que a gente tem testemunho, que descobrem o câncer de mama porque o companheiro, né, o parceiro percebe. E aí a gente vê que não tem o cuidado, e às vezes que tem aquela alimentação desregrada, né? Assim, hoje eu vejo muitas vezes criança. Eu tive um depoimento numa aula que eu dei essa semana, da pessoa falou assim: o menino tem 12 anos, ele nunca comeu arroz com feijão. Né? E eu falo assim, então esse autocuidado, esse cuidado com a alimentação, ele é muito importante. Eu passando por um procedimento com acompanhamento médico recentemente, eu redescobri o gosto do abacate, que eu há muito tempo não comia abacate. O abacate sozinho ou era na vitamina, ou se fosse o abacate era com um pouco de açúcar, que seja mascavo, ou se não era com mel. Mas abacate mesmo, há muitos anos eu não lembrava do gosto do abacate. Então é bom também a gente se permitir, né? Experimentar esses gostos, né? Esses sabores. Você fala do cominho, das especiarias. A gente não tem muito o costume de comer. Na minha cultura aqui, na minha casa, é assim, arroz, feijão, legume e carne. Então, aí eu sempre tenho aqui algumas coisas diferentes, como quinoa, né? Tem aqui alecrim, que eu gosto. Algumas ervas, eu gosto muito de pôr salada, frutas, coisa agridoce, aí eu faço algumas coisas diferentes. Mas eu sinto, assim, uma rejeição de mudar das outras pessoas, né? E, assim, e a minha necessidade própria, que a gente vai despertando essa consciência, né? De autocuidado, de cuidar da saúde, e que eu vejo assim, o quanto que eu mesma, por exemplo, tenho comigo mesmo. Tem sabores que eu já esqueci quais são. E é interessante mesmo, até porque aí você falou da família, né? Quando sai meu filho não come arroz com feijão. É como se ele tivesse a vontade própria desde pequeno. E aí a pessoa ela não vê que foi o exemplo dela. É o exemplo que a gente está dando, porque não adianta a gente também querer falar para os nossos filhos, você tem que comer melhor, sendo que a gente não come. E eu vejo muito hoje a gente deixando o desejo à frente da nossa fome. Então, assim, uma dica, uma regra muito importante do Ayurveda é: não coma se não tem fome. A fome é a indicativa principal de você comer. Só que aí tem um negócio que a gente confunde com fome, que se chama desejo. Sabe aquele sábado à noite que você vira e fala assim: nossa, eu tô com uma fome de pizza. Isso não é fome, né? São desejos da cabeça. A cabeça tá querendo fome, tá querendo a pizza. Às vezes o estômago, ele nem tá preparado para comer aquilo, né? A cabeça, o desejo, e isso está muito ligado às memórias afetivas, né? Ao paladar infantil, igual você falou, é difícil, foi difícil, e agora eu estou redescobrindo o gosto do abacate. Então eu também passei por isso hoje, assim, o meu chá hoje eu não ponho açúcar. E um dia eu fui fazer um chá para minha avó, e aí eu fiz para ela, e ela falou: nossa, seu chá é péssimo. Porque o chá dela era uma água doce com erva. Uhum. Né? As antigas falam: não, vamos tomar uma água doce, que é o chá. Né? Então, assim, a gente tem que ir mesmo redescobrindo esses paladares. E quando se fala em especiarias, isso é um caminho muito legal para a gente explorar isso.
Porque aqui no Brasil, assim, a nossa cultura é o alho e a cebola, né? Eu vou fazer almoço em casa. O que que eu preciso? De alho e cebola. Então ele vai em todos os pratos. Eu vou fazer arroz, o feijão, a carne, os legumes, o alho e a cebola vai em todos. Né? Então, o Ayurveda ele traz esse conhecimento das especiarias, porque as especiarias, além do sabor que traz para a comida, que é um sabor delicioso, quando a gente começa a aprender a comer, ele traz as propriedades terapêuticas. Né? Então, tem várias receitinhas para vocês agora, assim, por exemplo. Para candidíase recorrente, para as mulheres que têm candidíase recorrente, que está sempre tendo que recorrer àquela pomadinha lá, aquele tubinho que a gente tem que colocar, dormir com a pomada. Passa 1 mês, 2 meses, a candidíase volta, né? Primeiro é melhorar a alimentação, tem que observar, principalmente a ingestão de laticínios e leites de baixa qualidade. Mas também pode ser feito um chá de açafrão com alho, que você faça uma lavagem vaginal 3 vezes por dia. Você vai ver que ela não volta mais. Você não precisa mais. Você está falando de lavagem vaginal e às vezes as mulheres têm restrição a realmente mexer nas suas partes íntimas, né? É uma coisa, é um tabu que a gente precisa quebrar e a gente sabe, né? As mulheres antigas só tomavam banhos de assento, né? Que ajudavam muito nisso, que eram vaporizações e tal, são chás. É muito interessante isso que você está falando, Camila, muito legal mesmo. Tem essa parte. O Ayurveda também faz muita vaporização do útero, faz algumas preparações, principalmente no parto, no pós-parto, ou para algumas doenças. E eu vejo assim uma restrição não só quanto a isso, mas eu já ouvi pessoas falarem, mas eu tenho medo de tomar chá. Eu tenho receio de tomar chá. Mas se o médico receita o antibiótico, ela compra até a mais. Ela toma até a mais. E não tem medo. O antibiótico é agressivo, né? A gente sabe que até tem que ser vendido com receita, né? Controlada. Então você vê essa nossa desconexão da natureza, assim, tipo assim, nossa, um chá pode me fazer mal. Eu tenho meio que receio de tomar esse chá. Nossa, não sei qual vai ser o efeito desse chá. E o Ayurveda também usa muito chás, né? Mas eu estava falando das especiarias, que é um negócio bem importante também, Mirtz. Porque, por exemplo, eu falei da pimenta do reino, o açafrão também é uma especiaria muito recomendada, altamente, já comprovada cientificamente que ele tem um poder antibiótico, anti-inflamatório. Então, para as pessoas que têm, por exemplo, artrite, artrose reumatoide, eu prescrevo o açafrão de maneira terapêutica, para a pessoa encapsular e tomar até 1 grama ou 2 por dia, porque ele ajuda principalmente nessas dores nervosas. Então, quando a gente medica, quando a gente coloca especiarias na nossa comida, nós estamos medicando a nossa comida. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade para digerir as leguminosas, que têm gases, né? Os feijões às vezes dão muitos gases, podem dar alguma indigestão. Então, o cominho, por exemplo, o cominho, o louro, eles são plantas carminativas. Eles ajudam a tirar esses fitatos dos feijões. Então, quando eu estou colocando um louro no meu feijão, eu estou medicando o meu feijão. Porque eu estou colocando um antídoto nele. E aí eu vou colocar no cozimento, né? Pode colocar no cozimento, pode colocar no refogar, pode colocar até no molho. Até quando você vai pôr de molho algum grão, você pode colocar essas especiarias. Então, assim, é uma maneira de você ir se conectando também com essas ferramentas, né? E também consigo mesmo. Porque aí a minha garganta começou a dar uma arranhadinha. Eu já corri ali, isso foi real mesmo. Eu cheguei aqui no ashram e lavei o cabelo, porque eu tinha passado o dia inteiro fazendo massagem, e aí o meu cabelo saiu igual, cheio de óleo, que toda hora a gente passa a mão. Lavei o cabelo mais tarde e saí para vir jantar, peguei uma friagem, no outro dia minha garganta
acordou arranhando. O que que eu fiz? Tomei mel com açafrão. No mesmo dia à noite, já tinha melhorado. Mas às vezes a gente vai deixando isso, vira placa, vou ter que tomar antibiótico. Ai, nossa, estou com dor de garganta, mas não faz nada, né? Tipo, espera para ver o que vai acontecer para ter que ir no médico, né? Então, essas prevenções ajudam muito nisso também. Então, quando a gente conhece, né, essas dicas, igual algumas dicas que eu passei aqui, e eu fiz um curso de Ayurveda na prática. Até foi na pandemia, para ser online e a pessoa poder viver um pouco, né? Então foi um curso bem legal, assim, de 2 meses. E eu fiz até um e-book com algumas receitinhas, assim, que sabe, salva a gente, assim, principalmente quando a gente tem criança em casa, né? Porque as crianças toda hora têm alguma coisinha, uma dor de ouvido, uma dor de garganta. Então, assim, é impressionante como as especiarias, só as especiarias, igual eu falei para você, hoje a minha farmácia é a minha cozinha lá, né? No meu armário tudo cheio de coisinhas, eu recorro a eles ali para fazer, porque e é uma coisa que dá resultado, sabe? Igual as minhas filhas, eu tenho duas mais novas, eu tenho três, né? Duas mais novas, uma de 4 e uma de 2 anos. Elas entraram na escola, a Nanda com 2 anos entrou esse ano, e elas, assim, a maneira como eu cuido da saúde delas, eu já vi que vários colegas não vão, faltam, e elas não têm esse problema, sabe? Às vezes pega uma virose, fica um dia mal, nem tem todos aqueles sintomas, e no outro dia já está bem, assim. Então, eu procuro, nessa questão de prevenção, eu procuro também sempre observar e aumentar a imunidade. Sempre a gente está observando como que está a minha disposição diária, né? Então, eu falei mais cedo também sobre as indicações diárias de saúde. Então, é a gente observar as nossas fezes diariamente, né? Se as fezes estão saindo em bolinhas, se tem dificuldade, não é legal. Ou tem gente que passa a vida inteira com prisão de ventre. Isso é ruim porque ataca diretamente o sistema nervoso, predispõe a doenças do sistema nervoso, como o Alzheimer, por exemplo. O intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente, a distribuição inteligente está toda no intestino, né? Então, assim, a gente vai deixando acumular as coisas. E foi aquela frase que eu falei, a gente começa a cuidar da saúde quando dá algum problema nela, porque até a falta dela. A gente vai tocando, e principalmente os homens, né? Eu vejo, assim, uma dificuldade imensa dos homens se cuidarem. 95% das minhas atendidas são mulheres, né? Os homens, assim, você vai... Eu acho que em tudo, né, Mirtz? Você que está nesse meio, você faz um curso só da mulher, você faz uma constelação só da mulher, reiki é só mulher. Mesmo médico, você vai no médico, aquele tanto de mulher. O homem, ele tem uma dificuldade maior de se cuidar. E assim, o homem, ele só vai se a mulher levar, e na maioria das vezes a mulher tem que ir com ele para contar o que ele está sentindo. Desse jeito, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa despertar. Essa vontade de se autocuidar mesmo, essa vontade de se observar, porque, gente, não existe pílula mágica, sabe? Se você... a gente espera isso. Eu vejo muitas pessoas, assim, que até vão no consultório, vão ter uma consulta ayurvédica, mas elas querem uma solução assim. Para ontem. E não existe, sabe? Não existe cortar caminho, não existe isso, assim, o caminho é esse. E eu vejo que a pandemia trouxe esse despertar, assim, que as pessoas estão mais atentas, tipo, nossa, se eu tiver uma doença cardiovascular, eu já tenho uma comorbidade, eu não posso deixar isso acontecer, porque tem agora uns vírus, né, aqui. Então eu vejo que as pessoas tiveram mais, assim, mais curiosidade de começar a olhar para si mesmo.
mas eu vejo que ainda falta um pouco dessa vontade mesmo, assim, de falar, poxa, é esse o caminho. Eu vejo muitas vezes, assim, eu passo as recomendações e as pessoas falam, nossa, eu não vou fazer, né? Ou continuam tocando a vida porque às vezes não viram a importância ali, ainda não tiveram um clique assim, sabe? De, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde de forma diária. Meu estilo de vida, né? Não é priorizar as minhas tarefas. Eu preciso priorizar a minha, eu preciso priorizar o meu autocuidado. Porque senão eu não vou conseguir fazer as minhas tarefas. Só que às vezes a gente está tão envolto nisso que fica difícil, né? Essa roda do samsara, né, de trabalhar, de fazer, eu falo porque agora, aos 50 anos, é que eu tô saindo dessa roda. Antes é trabalhar, eu já trabalhei assim de manhã, à tarde e à noite, né? Tem a gente aqui que já foi meu aluno, que já foi professor na minha equipe pedagógica. Então, assim, era uma loucura. Então, assim, por quê? Porque a gente pensa que vai ficar jovem e saudável, né? Com equipamento legal pro resto da vida, né? E a gente não consegue isso, não existe. Então, eu posso falar assim com propriedade, Camila, o tanto que eu hoje preciso cuidar de mim e tenho mais consciência disso, que se eu soubesse, eu tinha feito antes. Por isso que hoje eu tenho esses espaços aqui, como as lives, né? Meus workshops, meus cursos, meus treinamentos. Tudo que eu faço é muito voltado para ajudar na transformação do outro, porque tomar consciência, ter a oportunidade que a gente tem, por exemplo, né? Que eu tive, que você está tendo, de estar em contato direto, por exemplo, com o Ashram, com o Dr. Ruguet, com a medicina Ayurveda, né? Então, assim, eu já tive muitos contatos com isso lá atrás, mas mesmo assim, então, assim, é realmente uma tecla que a gente precisa bater nela o tempo inteiro, porque nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, né? Então, e a gente às vezes vai esquecendo da gente para comprar um carro, para comprar uma casa, né? Para ter bens. E assim, para quê? Sendo que a nossa experiência, né, de vida é isso aqui que eu estou vivendo com você agora, né? São as experiências. Eu não vou levar bens, né? Não vai fazer bens, não vão curar não vão trazer cura para minha saúde, né? Então realmente é algo que esse trabalho seu, né? Esse trabalho nosso também aqui de divulgar, de disseminar, de convidar as pessoas para participar, ele é muito importante. E eu falo isso, Camille, porque assim, tá ótima a nossa live, né? Muito gostosa, muito fluida, mas tá na hora da gente terminar. Então, sempre quando tá bom, tá chegando a hora do finalzinho. Então, eu quero pedir para você, né? A Mary tá aqui, né? A Mary foi minha professora, minha massagista, adoro a massagem da Mary também. Ela fala, a nossa casa é o nosso corpo e temos que cuidar dele bem. E é isso mesmo. E às vezes eu preciso da ajuda, né? Da Mary, de você, né, Camila, para cuidar da gente, porque o meu ritmo de trabalho é muito corrido, né? Hoje eu tô aqui, é feriado, eu já trabalhei de tarde, já tô aqui, eu viajo de madrugada. Então, assim, é tudo muito corrido. E eu quero aproveitar, pedir para você, Camila, para fazer suas considerações aí finais. Quais as dicas que você ainda não deu, ou a dica que você tem aí, que é a nossa cerejinha do bolo para terminar essa live. Como é que as pessoas te encontram, né? Hoje você está em Araguari. Como te acham em Araguari? Como marcam com você aqui em Araxá, né? Então, agora esse espaço aí é para você ir também se despedindo da gente. Obrigada, querida. Primeiramente, quero parabenizar seu trabalho aí, né? Muita luz para você. Araxá inteiro, assim, que as pessoas todas que eu converso sempre te indico, a gente fala o seu nome. Então, você já é uma referência para nós. Eu tenho muita honra de estar aqui hoje com você, né? De ter sido convidada. Eu acho seu trabalho fantástico também. Traz muito empoderamento feminino para essas mulheres aí se despontarem cada vez mais em todos os tipos de mercado, em todas as coisas que elas quiserem ser, que a mulher pode estar aonde ela quiser estar.
E eu acho que você traz isso muito bem. Então, eu queria agradecer muito esse convite. Muito obrigada, né, por ter aí esse espaço, né? E assim, eu hoje estou aqui em Araguari, mas atendo em Araxá. Espero vocês, podem me procurar aí pelo Instagram. No meu Instagram tem também o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo para a gente fazer aí essa resenha do Ayurveda, que é uma ciência nova para todas aí, mas é uma ciência que traz muito empoderamento, muito autoconhecimento. A gente começa a entender o funcionamento do nosso corpo. É uma ciência que é bem personalizada para o seu biotipo, que a gente estuda muito esses biotipos, estuda muito as características corporais, físicas, biológicas, emocionais, mentais, para fazer um trabalho, um programa de saúde bem completo, né, para você, assim, para a pessoa que procura por isso, assim. É um trabalho de reconexão consigo mesmo, tá? É um trabalho também de reconexão com a natureza, de você ter mais segurança, de se cuidar também, porque às vezes a gente gosta de falar, eu não sei o que eu posso fazer, não sei para onde que eu posso correr, né? Se eu tenho que ir no médico, se eu posso fazer isso em casa. Então, esse conhecimento, ele também te traz esse empoderamento, assim, essa segurança de falar, poxa, eu consigo me cuidar aqui em casa por enquanto. Se chegar no momento eu precisar da alopatia, tudo bem, mas eu consigo me dar essa atenção agora. Né? Então, a dica, gente, a dica é o seguinte, nada é bom para todo mundo o tempo todo. Né? Então, eu descobri isso para fazer e eu vou fazer todos os dias. Não, nós somos cíclicos, a natureza é cíclica, nós temos que observar a estação do ano que a gente está, para a gente se alimentar, a gente tem que observar o nosso estado, né, de saúde, como estamos hoje. Então, né, hoje está um dia um pouco frio, então hoje é um dia da gente comer coisas mais quentes, da gente estimular o nosso metabolismo, né? Então, é a gente ter essa percepção de auto-observar-se todos os dias. Como que está o meu estado mental? Como que está o meu estado emocional? Como que está o meu corpo? O que que eu estou precisando? Ter esse tempo para você, né? Não comer sem fome. A água gelada também não é legal, tá, gente? A gente tomar água gelada não é interessante. A gente não é uma água que mata a sede, é uma água que traz mais retenção de líquido, traz mais indigestão, deixa a gente mais lento, mais sobrecarregado. Então, sempre há aquela água mais fresquinha, né? E assim, a dica que eu mais posso dar para vocês é essa, sim. Se cuidem, se observem, trate de melhorar o seu estilo de vida, colocando você em primeiro lugar. Primeiro lugar das suas tarefas, do marido, do filho, da vizinha, de tudo. Porque se você não estiver bem, você não consegue fazer nada. Então, se sente primeiro, se organize, que é assim que as coisas vão dar certo. Quando a gente fica muito na roda do fazer, do fazer, do fazer, a gente acaba se desconectando da gente. Ai, que bom. E é tão bom te ver e te ouvir, porque o seu estilo, né, sua energia acalma a gente, né? Você por si só traz uma paz pra gente, né? Eu que tenho a oportunidade de conhecer você pessoalmente, né? Sei o tanto que é bom ir lá e deixar que você, com as suas mãos, né, nos toque, nos traga, assim, para mais reconexão com a gente mesmo. Então, assim, eu quero agradecer muito pelo seu sim, por ter tirado esse bem, o que eu penso que é o bem mais precioso que o ser humano tem nesse momento, que é seu tempo, né? E para estar aqui com a gente, para dividir, a gente tem gente aqui de várias cidades, né? Do Rio de Janeiro, de Uberaba, tem gente de Ubatuba, tem gente de Porto Seguro. Então, assim, que eu lembre aqui que entraram, tá? Tem gente de Patos. Então, assim, é muito bom, porque é coisa boa a gente tem que dividir, tá? E ser esse exemplo também de mulher, né? Uma mulher que tem 3 filhas, né? Tem casa, tem marido e vai para o ashram servir. Isso é uma coisa assim para poucas pessoas, né? Então a gente sabe
quando acham um diferencial. Então, fica aí também para todo mundo que esteve aí com a gente a dica mesmo, né? Acompanhem, conheçam de perto o trabalho da Camila, que vocês vão ver assim a capacidade que vocês têm aí de se reconectarem através dos ensinamentos, porque a gente sempre precisa de um mestre, né? De um guia, de uma pessoa para nos apoiar nas nossas mudanças, né? E Camila, na área de terapia natural aí, com todo esse conhecimento, gente, é uma pessoa que realmente que a gente tem assim, ó, que pegar na mão, segurar e não largar. Tá bom? Então, assim, Obrigada, gratidão. Dá um abraço em todo mundo aí, né? Doutor Ruguet, que não vejo ele há anos, né? Parabéns pelo trabalho de toda a equipe aí, todo mundo que está no Ashram. E, assim, muito sucesso. E para todo mundo também que nos acompanhou aqui, gente, gratidão pelo tempo de vocês, tá? E eu desejo muita luz a todos. E na quarta-feira, às 20 horas, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, tá? Com muito carinho, com muito respeito, trazendo assuntos maravilhosos para nós mulheres, né? Para os homens também, que nós somos cuidadoras, né? Nós somos parceiras, então estaremos juntos sempre, tá? Muita luz a todos, gratidão e fiquem com Deus. Receba aí meu abraço. Tchau, tchau, gente.